Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. Política de A a Z. Mário Flávio. Renata, ontem foi divulgada a pesquisa Datafolha, encomendada aí pela TV Asa Branca, né, para a Prefeitura de Caruaru. E os números, pelo menos a mim, não surpreenderam. Até eu fui buscar uma conversa aqui com o Rai ontem para ver um dado aqui que ele me passou. Aí eu olhei a pergunta anterior dele, foi sobre a pesquisa, né, que ele estuda com o neto de um dos candidatos. Ele perguntou: o senhor acha que vai dar o que nessa pesquisa? Eu disse: olha, eu acho que vem empate técnico. E cravei o empate técnico entre dois candidatos. Vamos soltar aí a imagem para quem está na experiência Rádio Cidade. E um cenário de um cenário e outro cenário espontâneo, né, que é aquele que o pesquisador ele pergunta, ele coloca os nomes dos candidatos e pergunta: olha, entre Rodrigo Pinheiro, Zé Queiroz, Armandinho, Fernando Rodolfo, Michele Santos e Maria Santos, quem... Aliás, a estimulada primeiro, por favor, eu acabei trocando aqui. A estimulada, né, com os números, os nomes dos candidatos são colocados. Quando apresenta os nomes, né, de quem está concorrendo. O pesquisador pergunta: olha, entre esses candidatos aqui, Rodrigo Pinheiro, Zé Queiroz, Fernando Rodolfo, Armandinho, Michele Santos e Maria Santos, você votaria em quem? Aí 42% disseram que votariam em Rodrigo Pinheiro, 39% disseram que votariam em Zé Queiroz, que configura um empate técnico, porque Queiroz pode ter aí 42 ou 36, e Rodrigo Pinheiro pode ter 45 ou 39. Fernando Rodolfo apareceu com 7%, Armandinho, Solidariedade, 2% e Michele Santos, 1%. Essa pesquisa ela bate com quase todas as pesquisas, a não ser uma que foi divulgada essa semana, mas as outras todas batem com essa situação do empate técnico. A diferença do Real Time Big Data, né, que é um instituto nacional, assim como a Folha de São Paulo, foi que na pesquisa deles foi o inverso. Queiroz tinha 2% na frente de Rodrigo, agora Rodrigo apareceu 3 pontos aí na frente de Zé Queiroz. No cenário espontâneo, que é aquele que o pesquisador ele não apresenta os nomes, é a primeira lembrança, é o recall, né, que a pessoa pergunta: em quem você votaria para prefeito? E a pessoa nome que vem à cabeça, né? E o primeiro nome que vem à cabeça. Zé Queiroz apareceu na frente com 32%, Rodrigo Pinheiro 31%, mais uma vez configurando o cenário de empate técnico. Fernando Rodolfo 5%. Veja, como as pessoas não conhecem ainda Rodrigo. No atual, 4%. Ou seja, a pessoa diz: atual prefeito, mas não se lembrava o nome dele. Uhum. Então, 4%. Armandinho, 1%. E esse número impressionante de 19% não sabe quem são os candidatos a prefeito de Caruaru. Ou seja, a galera que não se liga em política. Duas coisas que chamam a atenção aí nesse voto espontâneo. Primeiro, eu entendi a estratégia do guia de Rodrigo, porque o guia de Rodrigo é só o Rodrigo aparecendo o tempo todo. Então, eles têm essa preocupação com a imagem do prefeito. E a gente não tem aí a foto, mas quando o nível de conhecimento dos eleitores, Zé Queiroz apareceu disparado na frente. Os eleitores conhecem Zé Queiroz e mais de 20% não conhecem Rodrigo Pinheiro. Então, eu entendi a estratégia do guia de tanto Rodrigo Pinheiro aparecendo, falando ele mesmo na primeira pessoa no guia, para que as pessoas que não conhecem ele conheçam quem é o prefeito atual de Caruaru, porque é muita gente. E uma coisa que eu me lembrei, Renato, o ano passado, quando eu estava em um dos jogos lá dos veteranos, foi o pessoal discutindo sobre política, aliás, esse ano, lá em abril mais ou menos, e aí um atacante nosso olha para mim e pergunta: Mário, quem são os candidatos? Aí eu disse o nome, mas o prefeito é qual desses? Aí eu disse: é Rodrigo. Aí ele disse lá em quem ele ia votar na época, mas essa pessoa não conhecia o prefeito de Caruaru. É o pessoal que é muito desligado, né? E tem muita gente. É porque o vice que está há 2 anos e meio, né? Desde que Raquel se afastou para poder concorrer. Não, 2 anos e meio não. 2 anos e meio vai ser o final do mandato, desse mandato. Final, né? 2 anos e alguma coisa aí. Desde que Raquel se afastou para concorrer ao governo do estado. Uhum. E Zé Queiroz teve 4 mandatos, né, Mário? Então, 4 mandatos, foi deputado estadual, acho que 4 talvez vezes quem também. não conheça Zé seja o pessoal mais novo, né? E o pessoal mais novo conheça mais Rodrigo. Né? Porque é o momento. E a partir de agora... Cada um tem uma particularidade, Isso. né? E a partir de agora, qual vai ser a estratégia de cada um?
Veja, ficou claro que a estratégia de Rodrigo vai ser uma parceria aí com Raquel vindo toda semana a Caruaru. Ela vem hoje de novo, cumpre a agenda extensa hoje aqui na capital do Agreste, começando de 2 da tarde e terminando com uma caminhada à noite. Ela tem uma agenda institucional até umas 6 horas, mais ou menos, e depois da noite ela faz uma caminhada com o Rodrigo Pinheiro no Salgado. E eles querem levar muita gente para dar aquele impacto, porque os últimos atos de campanha de Zé Queiroz vem chamando a atenção. E então a estratégia de Rodrigo definida, colar a imagem de Raquel para quem sabe tentar levar essa eleição no primeiro turno, o que particularmente eu acho muito difícil. Qual a estratégia de Zé Queiroz? Ir para o segundo turno, e aí vão entrar de vez na campanha dele 2 figuras que uma apareceu, mas a outra quase não apareceu. Primeiro é o prefeito João Campos, do Recife, que se confirmar essa vitória dele no primeiro turno, ele vai cair para dentro aqui dessa eleição em Caruaru. E a segunda pessoa que eles vão apostar muito é o presidente Lula, que praticamente ainda não apareceu nesse guia. Então talvez a gente tenha uma nacionalização da eleição num segundo turno entre Zé e Rodrigo. E o terceiro candidato que tem uma estratégia que eu acredito que vem funcionando, e talvez seja a que também vem funcionando bem, é Fernando Rodolfo. Ele colou a imagem ao lado de Bolsonaro, ele saiu de 2%, hoje tem pesquisa que ele tem 7%, e a Real Time Big Data já apareceu com 9%. Então o Fernando se aproxima dos 10%, mostrando que a estratégia dele de trazer Bolsonaro para cá, o guia dele é muito bem feito, diga-se de passagem, e a imagem dele colada de Bolsonaro vem sendo efeito entre os bolsonaristas, e ele já está perto de 10%. Né? Na margem de erro ele já pode ter inclusive esses 10% que a pesquisa coloca essa margem de erro. Então esses 3 aí, eles, para mim, eles são os destaques do primeiro turno. Armandinho, 2% não consegue decolar, e apesar de ser um candidato muito conhecido por causa da banda, mas ainda patina nas pesquisas, e a Michele Santos tem 1% também, não consegue sair daquele bloco intermediário ali. Mas Fernando Rodolfo já descolou desse bloco. Toninho Rodrigues, antes de ser o vice Zé Queiroz, já vinha descolando, né, desse bloco aí. E agora fica essa situação aí, que esses 3 candidatos que vão nas estratégias finais aí para dar números finais ao primeiro turno. Veja, na minha opinião, Zé Queiroz só perdia para Rodrigo Pinheiro a seleção no primeiro turno se acontecesse o chamado voto útil do eleitor de Fernando Rodolfo. O que é o voto útil? Teoricamente, todo mundo está dizendo assim, não, mas no segundo turno, todo eleitor de Fernando Rodolfo vota em Rodrigo. Se esse eleitor de Fernando Rodolfo, esses 7, 8, 9% aí, percebesse que, se ele desistindo de votar em Fernando Rodolfo, ele votando em Zé Queiroz, desistisse de votar em Fernando Rodolfo, votando em Rodrigo Pinheiro, ele levaria essa eleição no primeiro turno. Só que o eleitor não tem como a gente imaginar o que ele está pensando. É o que eu vejo nas pessoas. Olha o exemplo de Recife. Bolsonaro teve 42% dos votos no Recife. E o candidato de Bolsonaro só tem 6% na pesquisa. 7% não passa disso. Ou seja, o bolsonarista está votando em quem? Em João Campos. Então pode acontecer também do eleitorado de Fernando Rodolfo não ir majoritariamente para Zé Queiroz, para Fernando Rodolfo, para Rodrigo Pinheiro, aliás. Eu estou todo enrolado, né? Deixa eu voltar aqui. Pode acontecer do eleitorado de Fernando Rodolfo, num segundo turno, não ir majoritariamente para Rodrigo Pinheiro. E alguns ou votarem nulo ou votarem em Zé Queiroz. Pode acontecer isso? Pode. Sabe por quê? Porque a gente não tem como captar mais o pensamento do eleitor. O eleitor já é muito chato, e qualquer coisa ele se aborrece. Então, por exemplo, para mim, as não idas do Rodrigo Pinheiro a debate é um erro que ele está cometendo. Ele deixou a pancadaria exposta em cima dele e não aproveita o espaço para se defender. Não aproveita o espaço para se defender e para aparecer, Renato. O debate é um momento... Olha, o debate da gente teve um momento que tinha 15 mil pessoas acompanhando o debate. Das outras emissoras que fazem os debates estão acompanhando, o pessoal está acompanhando. E tem os recortes dos debates que são feitos depois, que os candidatos usam muito bem. Zé Queiroz usou muito bem, Fernando Rodolfo usou muito bem também, o próprio Armandinho usou. Enfim, então são erros de estratégia de campanha que vão acontecendo. Eu, conversando com o pessoal de Rodrigo certa vez, eu digo, olha, o marqueteiro chega, não conhece a realidade da cidade, ele olha para uma pesquisa e diz, não vai para o debate não. Mas cada eleição tem sua história. A gente não pode tomar como base uma eleição passada que aconteceu. E o guia, ele ainda influencia muito, né, o guia eleitoral. Veja São Paulo, por exemplo. Ricardo Nunes, antes do guia, ele estava começando a ficar em desvantagem
na pesquisa. E ele estava em terceiro colocado. Começa o guia, começam os debates. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, ele já aparece em algumas pesquisas em primeiro e em outras em segundo. Então, ainda tem aí 15 dias, né, que nós vamos ter mais 20, 25 dias de campanha. Muita coisa vai acontecer, Renata. Tem entrevistas, tem podcasts, tem mais debates que vão ser realizados. E aí, né, para mim, os candidatos deveriam aproveitar todos os espaços. Mas aí, estratégia de campanha, cada um entende da maneira que ele acha que deve. E para a gente encerrar aqui, Renata, hoje tem debate com os candidatos à Prefeitura de Toritama, às 6 horas da noite. Tá? Então, você gosta de política, você de Toritama, sintonize aí a Rádio Cidade hoje, ou no FM 99.7, ou nas nossas plataformas digitais, Flixidade no YouTube, para acompanhar esse debate que promete, viu? São 2 candidatos, o Sérgio Colim do MDB, que é o candidato apoiado pelo prefeito Adilson Tavares, e o vice-prefeito de Adilson, né, o Romerinho, que é apoiado pela governadora Raquel Lira. Hoje, às 6 horas, você confere esse debate aqui na Rádio dos Debates, que é a Rádio Cidade. Muito bem. Vinheta WhatsApp. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. Política de A a Z.